O Livro dos Justos, capítulo 38. Os filhos de Jacó vão à guerra contra os cananitas. E Iuri, rei de Shiló, apareceu para ajudar Elon. Ele se aproximou de Jacó, mas Jacó usou seu arco que estava em sua mão e com uma flecha atingiu Iuri, o que lhe causou sua morte. Quando Iuri, rei de Shiló, morreu, os 4 reis restantes fugiram de suas posições com o resto dos seus capitães e apressaram-se para retirarem, dizendo: Nós não temos mais força com os hebreus, depois de terem matado 3 reis e seus capitães, que eram mais poderosos que nós. E quando os filhos de Jacó viram que os reis restantes se tinham retirado de seus postos, perseguiram-nos. E Jacó também desceu do monte de Siquém, do lugar onde ele estava de pé. E eles foram atrás dos reis e aproximaram-se deles com os seus servos. E os reis e os capitães, com o resto de seus exércitos, vendo que os filhos de Jacó se aproximavam deles, ficaram com medo de suas vidas e fugiram, até que chegaram à cidade de Chazar. Os filhos de Jacó perseguiram-nos até os portões da cidade de Chazar e fizeram um grande estrago entre os seus exércitos. Cerca de 4.000 homens. Enquanto eles feriram o exército dos reis, Jacó estava ocupado com seu arco, limitando-se a ferir os reis, e matou todos eles. Ele matou Paratom, rei de Chazar, no portão da cidade de Chazar. Depois atingiu Suzi, rei de Sartom, e Labão, rei de Bet-chorim. Também matou Shabir, rei de Machinaimá, e matou todos eles com flechas. Uma seta para cada um deles, e eles morreram. Os filhos de Jacó, vendo que todos os reis estavam mortos, e que foram divididos, e recuavam, continuaram a batalha sobre os exércitos dos reis, em frente ao portão de Chazar, e ainda feriram cerca de 400 de seus homens. 3 homens dos servos de Jacó caíram nessa batalha. Quando viu Judá que 3 dos seus servos tinham morrido, pesou-lhe muito, e sua raiva ardia dentro dele contra os amorreus. E todos os homens que ficaram dos exércitos dos reis tinham muito medo por suas vidas. Correram e quebraram o portão das muralhas da cidade de Jazar. Todos eles entraram na cidade para sua segurança. Eles esconderam-se no meio da cidade de Chazar, pois a cidade de Chazar era muito grande e extensa. E quando todos esses exércitos entraram na cidade, os filhos de Jacó correram atrás deles para a cidade. E 4 homens poderosos, com experiência em combate, saíram da cidade e ficaram na entrada, com suas espadas e lanças em suas mãos. Colocaram-se em frente aos filhos de Jacó e não os deixaram entrar na cidade. Naftali correu com sua espada, feriu 2 deles e cortou fora suas cabeças em um só golpe. E ele se virou para os 2 outros, eis que haviam fugido, os perseguiu, alcançou-os e os feriu e os matou. Os filhos de Jacó vieram para a cidade e observaram, eis que havia outro muro na cidade, e procuraram o portão do muro. Não conseguiram encontrá-lo. Judá saltou por cima do topo da parede, e Simeão e Levi, o portão do muro. Seguiram. Os 3 desceram da parede para dentro da cidade. Simeão e Levi mataram todos os homens que dirigiam para se abrigarem na cidade, e também os habitantes da cidade com suas mulheres e os pequeninos. Matavam à espada
Os gritos da cidade subiam ao céu. Dan e Naftali saltou por cima do muro para ver o que causava o barulho da lamentação, pois os filhos de Jacó se sentiam ansiosos sobre seus irmãos. E eles ouviram os habitantes da cidade falando com lágrimas e súplicas, dizendo: tomem tudo o que possuímos da cidade e retirai-vos, apenas não nos entreguem à morte. Quando Judá, Simeão e Levi tinham parado de ferir os habitantes da cidade, eles subiram o muro e chamaram Dan e Naftali, que estavam em cima do muro. Chamaram o resto dos seus irmãos e informou-os da entrada da cidade. E todos os filhos de Jacó vieram buscar os despojos. Os filhos de Jacó tomaram o despojo da cidade de Chazar, os rebanhos e manadas, e a propriedade, e eles levaram tudo o que podia ser capturado. Foram embora naquele dia da cidade. No dia seguinte, os filhos de Jacó foram para Sartom, pois ouviram dizer que os homens de Sartom haviam permanecido na cidade. Eles estavam agrupando para lutar contra eles, por terem morto seu rei. Sartom era uma cidade muito alta e fortificada, e tinha uma profunda muralha em torno dela. O pilar da muralha era cerca de 50 côvados, e sua largura de 40 côvados. E não havia lugar para um homem entrar na cidade por conta da muralha. Os filhos de Jacó vieram à muralha da cidade. Eles procuraram uma entrada nela, mas não conseguiram encontrá-la, pois a entrada da cidade estava na parte traseira, e todo homem que queria entrar na cidade vinha por esse caminho e dava volta a toda a cidade. Só depois entrava na cidade. Os filhos de Jacó, vendo que não conseguiam encontrar o caminho para a cidade, acendeu a raiva sobremaneira. Os habitantes da cidade, vendo que os filhos de Jacó estavam vindo para eles, tinham muito medo, pois tinham ouvido falar de sua força e o que eles tinham feito em Chazar. Os habitantes da cidade de Sartom não podiam sair aos filhos de Jacó depois de se terem agrupado na cidade para lutar contra eles, para que eles não entrassem assim. Mas quando viram que eles estavam vindo em direção deles, eles ficaram com muito medo deles, pois eles tinham ouvido falar de sua força e o que eles tinham feito em Chazar. Então os habitantes de Sartom rapidamente tiraram a ponte da estrada da cidade, desde o seu lugar, antes dos filhos de Jacó chegarem, e eles a trouxeram para dentro da cidade. Os filhos de Jacó vieram e procuraram o caminho para a cidade e não podiam encontrá-lo. Os habitantes subiram para o topo da parede e os filhos de Jacó estavam buscando uma entrada para a cidade. Os habitantes de Sartom censuraram os filhos de Jacó do alto do muro e os amaldiçoou. Os filhos de Jacó ouviram as injúrias e ficaram enfurecidos, e sua raiva ardia dentro deles. Os filhos de Jacó foram provocados por eles, e todos eles se esforçaram para passar por sobre a muralha, com força e com a sua raiva. E através de seu poderio ultrapassaram os 400 côvados de largura da muralha. Quando eles passaram a muralha, eles estavam sob a parede da cidade. Eles encontraram todas as portas das cidades fechadas, com portas de ferro. Os filhos de Jacó aproximaram-se para abrir as portas da cidade, e os habitantes não os deixavam, pois desde o topo do muro eles estavam lançando pedras e flechas sobre eles. O número de pessoas que estavam em cima do muro era cerca de 400 homens. E quando os filhos de Jacó viram que os homens da cidade não iriam deixá-los abrir as portas da cidade, saltaram e escalaram ao topo do muro. Judá subiu primeiro pela parte leste da cidade. Gade e Azer subiram atrás dele pelo oeste, e Simeão e Levi pelo norte. Dan e Ruben pelo sul. Os homens que estavam no topo da parede, os habitantes da cidade,
vendo que os filhos de Jacó se iam chegando para eles, todos eles fugiram do muro, desceram e se esconderam no meio da cidade. E Issacar e Naftali, que permaneceram sob a parede, aproximaram-se e quebraram as portas da cidade. Acenderam um fogo às portas de ferro fundido. E todos os filhos de Jacó entraram, eles e todos os seus homens. E eles lutaram com os habitantes de Sartom e feriram-os ao fio da espada. E ninguém se levantou diante deles. Cerca de 200 homens fugiram da cidade. Todos eles foram e se esconderam numa torre, perto de Sartom. E Judá os perseguiu até a torre, e a derrubaram, e ela caiu sobre os homens, e eles morreram. Os filhos de Jacó foram até a estrada do topo daquela torre. Eles viram, eis que havia uma outra torre forte e alta, a uma distância de Sartom. O topo dela chegava até ao céu. Os filhos de Jacó se apressaram e desceram. Foram com todos os seus homens para a torre e acharam cheia, com cerca de 300 homens, mulheres e pequeninos. Os filhos de Jacó fizeram uma ferida grande nos homens na torre, e eles correram e fugiram. Simeão e Levi perseguiram-nos, quando 12 homens poderosos e valentes saíram para os combater do lugar onde eles se haviam escondido a si mesmo. Os 12 homens mantiveram uma forte batalha contra Simeão e Levi. Simeão, eles não puderam prevalecer sobre eles. Aqueles homens valentes quebraram os escudos de Simeão e de Levi. Um deles atingiu a cabeça de Levi com sua espada. E Levi apressadamente colocou a mão à sua cabeça, pois ele tinha medo da espada, e a espada atingiu sua mão. E procuravam matá-lo, mas apenas um pouco da mão de Levi foi cortada. Levi aproveitou a espada do homem valente em sua mão, levou-a com força contra o homem, e com ela golpeou a cabeça do homem poderoso, e ele cortou sua cabeça. Os 11 homens aproximaram-se para lutar com Levi, pois viram que um deles estava morto. Os filhos de Jacó lutaram, mas não puderam prevalecer sobre eles, pois aqueles homens eram muito poderosos. Os filhos de Jacó, vendo que não poderiam prevalecer sobre eles, Simeão deu um salto e um enorme grito, e os homens poderosos ficaram chocados ao ouvir a voz de Simeão gritando. Judá, a uma distância, conhecia a voz e os gritos de Simeão e Naftali. E Judá correu com seus escudos para Simeão e Levi. Encontrou-os a lutar com os homens poderosos, incapazes de prevalecer sobre eles, pois seus escudos foram quebrados. Naftali viu que os escudos de Simeão e Levi estavam quebrados. Ele tomou 2 escudos de seus servos e os trouxe a Simeão e Levi. Simeão, Levi e Judá, no mesmo dia, lutaram contra 3 dos 11 homens poderosos, até a hora do pôr do sol, mas não puderam prevalecer sobre eles. E isso foi dito a Jacó. Ele estava extremamente triste e orou ao Senhor. Ele e seu filho Naftali foram contra esses valentes. Jacó aproximou-se, pegou no seu arco, aproximou-se desses poderosos e matou 3 de seus homens com o arco. Os 8 restantes viraram as costas, e eis que a guerra era travada contra eles, na frente e atrás. Eles temeram muito por suas vidas, não podiam resistir diante dos filhos de Jacó, e fugiram de diante deles. Na fuga, eles encontraram com Dan e Azer vindo em direção a eles, e caíram sobre eles. Lutaram e mataram 2 deles.
Judá e seus irmãos correram atrás deles, feriram os restantes deles e os mataram. E todos os filhos de Jacó voltaram e caminharam sobre a cidade, procurando encontrar todos os homens. Encontraram cerca de 20 jovens em uma caverna na cidade. Gade e Azer feriram a todos. Dan e Naphtali descobriram o resto dos homens que fugiram e tinham escapado da segunda torre e feriram todos eles. Os filhos de Jacó feriram todos os habitantes da cidade de Sartom, mas as mulheres e os pequeninos eles deixaram em Sartom e não os mataram. Todos os moradores da cidade de Sartom eram homens poderosos. Um deles iria perseguir 1000, e 2 deles não fugiam de 10.000 dos restos dos homens. Os filhos de Jacó mataram todos os habitantes da cidade de Sartom ao fio da espada. Nenhum homem prosperou contra eles. Eles deixaram as mulheres na cidade. Os filhos de Jacó tomaram todo o despojo de Sartom e capturaram o que eles desejavam. Eles levaram rebanhos e manadas e propriedades da cidade. Os filhos de Jacó fizeram a Sartom e seus habitantes, como haviam feito para Chazar e seus habitantes. E eles retornaram e se retiraram da cidade.